Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, que a paz de Jesus e o amor de Maria possam permanecer conosco. Bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao programa Parábolas e Ensinos de Jesus, por Cair Bachutel, que vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 21 horas, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Ao final, se gostar do estudo, compartilhe-o e deixe o seu like. Acrescento que você pode ainda auxiliar na divulgação da doutrina espírita, se inscrevendo na Web Rádio Cristo Consolador e ativando o sininho de notificação. Vamos, então, para a nossa prece inicial, dirigindo a Jesus, nosso Mestre amado, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe Maria, aos amigos espirituais aqui presentes, primeiramente para agradecer. Sempre o primeiro passo é de agradecimento, agradecer a possibilidade dessa reunião, desse trabalho, e pedindo a eles que consigamos ter a ambiência ideal para que possamos falar do nosso Mestre Jesus Cristo. Fiquemos assim todos na paz de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus amigos, o título do nosso estudo de hoje é a parábola dos servos bons e maus, né? Dando continuidade àquela sequência na obra do Cair Bachutel, Parábolas e Ensinos de Jesus. Eu sempre gosto de fazer essa observação, que no nosso entendimento, um estudo como este, também é uma oportunidade de divulgar a doutrina espírita. Lembrando que foi exatamente isso que o Emmanuel nos pediu, dizendo que a doutrina espírita nos pede um tipo especial de caridade, um tipo permanente de caridade, que é a sua divulgação. Então, evidentemente, vamos trabalhar basicamente com o livro de Cair Bachutel, mas iremos, dentro desse cenário de divulgar outras obras da doutrina espírita, comentar, trazer trechos da própria codificação de kardeciana, e mostrar a universalidade da doutrina espírita. E quando você se utiliza das obras da codificação ou das chamadas obras acessórias da doutrina espírita, sobre determinado assunto, não tem como o ensino fugir. As palavras podem ser até diferentes, mas o cerne do ensinamento vai ser sempre o mesmo. Perfeito? Muito bem. Vamos, então, ao texto da parábola de Cair Bachutel, que Cair Bachutel está estudando hoje, que é a parábola dos servos bons e maus, está lá no capítulo 24 de Mateus, versículos 45 e 51 a 51, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 42 a 48. Perfeito? Então, vamos ao texto em que os evangelistas narram os ensinamentos de Jesus. Quem é, pois, o despenseiro fiel e prudente, a qual o Senhor confiará a direção de sua casa, para que, em tempo devido,
distribua o alimento. Começou assim Jesus. E ele segue. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar assim fazendo, né? Trabalhando nesse cenário aqui. Em verdade vos digo, segue Jesus, que o Senhor lhe confiará todos os seus bens, mas se aquele servo disser no seu coração, meu senhor tarda em vir, né? O senhor está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não o espera e numa hora que também ele não sabe, e separa-lo-á e porá a sua parte com os infiéis. E segue Jesus fazendo essa comparação entre o servo bom e o servo mau. E aquele servo que soube a vontade do Senhor e não se preparou, nem fez conforme a vontade do Senhor, será castigado em muitos açoites. Aquele, porém, que não a soube, né, que não soube a vontade do Senhor, e fez coisas que mereciam castigos, será punido com poucos açoites. E conclui, então, Jesus, sempre frisando, amigos, que o cenário aqui é alegórico, é uma parábola, tá certo? Mas concluiu Jesus, a todo aquele a quem muito é dado, muito lhe será requerido. E a quem muito é confiado, mais ainda lhe será exigido. Certamente, intuitivamente, embora até possamos, em algum momento anterior, não ter acompanhado, estudado essa parábola, só de ouvi-la, a gente começa a perceber o que Jesus está querendo dizer, né? Que quem quer entendê-la literalmente vai ficar, né? Poxa, mas é isso mesmo? Porque, como repito, parábolas são alegorias, de acordo com um patamar evolutivo daqueles então encarnados naquelas circunstâncias materiais da época. Tá certo? Bom, mas vocês não estão aqui para me ouvir, né? Vocês querem ouvir os comentários do Cairba. Então vamos lá. Ele disse o seguinte: este ensino, que se constitui em verdadeiro mandamento para o servo vigilante, para o servo bom, deixa transparecer bem claramente aos olhos de todos quais são os servos bons e quais são os servos maus que operam na seara divina, né? Na seara de Jesus. Ele que pediu a todos nós que fizéssemos a nossa parte, que desenvolvêssemos os nossos esforços, né? Que trabalhássemos em prol de sua seara, é isso que ele espera de nós. Tá? Mas só que, além daquela informação anterior que já possuíamos, que os trabalhadores da seara do mestre ainda são poucos, o contexto do estudo de hoje vai mostrar que, além de poucos, tem sim os servos bons, mas ainda existem os servos maus. Ok? Bom, mas voltemos aqui ao texto, então, do nosso Cairba. Ele disse mais: não são aqueles que vivem da religião comendo e bebendo que se salientam como obreiros do bem e da verdade. Não são aqueles que repudiam, condenam e excomungam seus semelhantes que o Senhor escolheu para seus verdadeiros servos, mas sim aqueles que são fiéis à sua palavra e prudentes no cumprimento de seus deveres. Então, meus amigos, o cenário aqui, sempre o Cairba, já expliquei isso em terças-feiras anteriores, né? Que o Cairba foi muito atacado pelas igrejas, né? Especialmente a católica, na sua época. Então, ele não perdia a chance de dar uma espetada, né? Dos representantes da Igreja Católica, como ele já citou também algumas vezes, representantes da Igreja Evangélica, né? É esse o cenário aqui, quando ele se refere a aqueles que vivem da religião, né? Aqueles que repudiam, condenam e excomungam seus semelhantes. Já deu para perceber qual o cenário que o Cairba está se utilizando, creio eu, né? Bom, vamos seguir. Disse ele adiante: quem só trabalha pelo numerário não pode interpretar o pensamento íntimo do mestre, não pode, por isso, ser sábio
prudente e fiel. Não pode ser o bom servo. Tá certo? No parágrafo seguinte, o Caíba aí é mais explícito. O bom servo só faz os desejos e a vontade do seu senhor. O mau servo faz o que lhe apraz, né? Faz o que ele quer fazer, faz o que lhe dá na telha. Então, já mais uma vez, o Caíba diferenciando o servo bom do servo mau. E ele disse ainda em seguida: aquele que trabalha para aquele, né, o bom servo, trabalha para cumprir seus deveres. Este, o mau servo, por vil interesse e para satisfazer desejos bastardos, desejos menores, desejos vulgares. Perfeito? Disse mais, Caíba Schutel. Acresce ainda a circunstância de que os servos bons trabalham sempre, trabalham sem cessar, pois sabem que trabalhador da última hora não é aquele que chega por último, mas sim o que trabalha até a última hora, e não regateia esforços para que todos os bens que lhes foram concedidos sejam postos em ação, estejam em movimento para vencerem juros. Ou seja, o que o Caíba está dizendo aqui? Está fazendo analogia com o que vai aparecer nesse parágrafo seguinte, né? A parábola dos talentos. Tá? E mostrando que você precisa multiplicar os talentos recebidos. Né? Você agradece, fica feliz por possuir aqueles que o Pai lhe forneceu quando você regressou ao plano físico. Agora, procure multiplicá-los. Procure, a partir desse que você recebeu, servindo ao próximo, você certamente vai adquirir os outros que ainda lhe faltam. É esse o cenário que o Caíba está colocando. E disse mais: o que nos foi confiado não foi para ser enterrado ou guardado, como aconteceu ao talento entregue ao mau operário. Olha a parábola dos talentos ali. E segue ele. Porém, sim, para ser por nós aproveitado e aproveitado pelos nossos semelhantes. Aquilo mesmo que eu comentei há pouco aqui. O cenário é esse. Tá certo? Temos que nos utilizar daqueles dons que o Pai nos possibilitou vivenciar nessa atual experiência física e, a partir deles, né, tentar multiplicá-los. Isso é conseguido de uma maneira mais direta, como? Servindo, né? Sendo útil aos nossos irmãos que nos acompanham na atual ramagem. Bom, disse ainda Caíba Schutel: por isso, cada um é responsável pelo que lhe é dado. Aí tem aquela frase da parábola de Jesus: a quem muito é dado, muito se lhe pedirá. Consequentemente, a quem pouco é dado, pouco se lhe pedirá. Será que alguém que está escutando esse nosso estudo, essas palavras do Caíba Schutel, vai achar que isso é uma injustiça? Eu acho que fica claro que não. Né? É aquilo que Jesus afirmou e nós jamais podemos esquecer. Realmente é a cada um segundo suas obras. À medida que você progride, né, não só a sua autoconfiança no bom resultado aumenta, como você se fortalece para receber novos dons do Pai, né, e utilizá-lo da mesma forma que você utilizou os primeiros, né, em benefício dos próximos, do próximo. Que quando você faz isso, repito, tem que repetir, o primeiro a estar sendo ajudado somos nós mesmos. Perfeito? Bom, segue o Caíba. Todas as parábolas de Jesus são exortações, convites, conselhos, mandamentos para a observância dos seus ensinos, mas, frisa ele, exclusivamente dos seus ensinos, desembaraçados dos enxertos humanos e dos preceitos e mandamentos das igrejas de pedra. Aquilo que eu já comentei com vocês. Né? Ele não perde a chance. Tá certo? Então, o que Caíba está nos colocando aqui, que as palavras de Jesus, que precisam ser entendidas conforme ele quis dizer, né?
naquele momento, para aquelas pessoas, ainda mais atrasadas que nós, num contexto de cidades extremamente pequenas, aldeias, na verdade, né? Não vamos querer nós hoje, 2024, século XXI, com as informações, com as luzes que já adquirimos, especialmente a partir da chegada da doutrina espírita, querer nos colocar naquele lugar, aqueles irmãos lá, sem esquecer que, de repente, alguns de nós estávamos lá, vivenciamos isso, ainda mais atrasados que somos ainda hoje. Está perfeito? Né? Então, é importante que nós contribuamos para que os ensinos de Jesus não sejam desvirtuados, como, lamentavelmente, já aconteceu. Né? Quer seja sem ser por malícia, vocês conhecem as histórias dos copistas, quando iam fazer novas cópias dos evangelhos, eles, por exemplo, não tinham muitas luzes também, discordavam de algum ponto, e, em vez de fazer como hoje em dia a gente vê nos livros, nota do tradutor, nota do editor, e aí você está vendo que não é o autor que escreveu aquilo, é a opinião do editor, do tradutor. Eles, na época, não. Colocavam sua opinião junto com o texto do Evangelho. Né? Então, desvirtuando os ensinamentos de Jesus. Dessa forma, sem ser por malícia. Agora, sabemos, não precisamos entrar em detalhes, dar nome, século tal, mas sabemos, né, que aconteceu que pessoas interessadas da igreja, né, desvirtuaram as palavras de Jesus em vários momentos, para adequá-las aos seus objetivos, né, ao que eles queriam colocar em prática. Eu acho que eu não estou dizendo novidade nenhuma, só estou relembrando, né, para nos situarmos no contexto desses comentários do Cair Bachuta. Adiante, ele disse ainda, já da parte final dos seus comentários, o dia do Senhor, quando é? É sempre hoje. E sua palavra está sempre guiando e ensinando aos que a ele se chegam com boa vontade, para aprenderem suas inestimáveis lições. Eu diria, aprenderem e aprenderem. É isso? E segue Caíba. Aquele que disser, pois, meu Senhor tarda a vir, lembra dessa passagem da parábola? Não é um homem espírito, né? Não é alguém que já faça parte, digamos assim, do reino racional, mas sim um ser animal que ainda não pode ultrapassar as barreiras que separam o instinto da inteligência, né? O reino animal do reino hominal. E ele segue, que separam a vida do corpo da vida da alma, o reino do mundo do reino de Deus. Né? E aí ele fechou bem o comentário que ele está fazendo em relação à necessidade que temos de crermos no Pai, de crermos e praticarmos os ensinamentos de Jesus. E ele conclui, então, dizendo, finalmente, os servos bons distinguem-se dos servos maus como, aí ele fez uma comparação, como se distinguem as laranjas, pela sua doçura. Não é assim que a gente vai escolher a laranja que nos interessa? Quem gosta da laranja azedinha, vai ficar com a azedinha. Agora, quem gosta da laranja doce, vai procurar aquela laranja com essa doçura citada aqui pelo nosso Cair Bachuta. E para fechar num contexto de uma frase de Jesus, que é sempre bom, ele sempre será o personagem principal de um estudo como esse. Ao escutarmos essa distinção que o Caíba fez dos servos bons e servos maus se distinguindo pela doçura, tem uma frase do mestre, está lá no capítulo 13 de João, né? Versículo 35. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, por serem doces, né? Exatamente o que o nosso Cair Bachuta colocou ao encerrar os seus comentários. Tá certo, amigos? Bem, ainda temos bastante tempo, tá certo? Vamos, então, trazer agora a interpretação de um companheiro, um confrade, que eu já utilizei em pelo menos 2 ou 3 estudos anteriores, né? Estudos de parábolas anteriores, que é o confrade Juan Carlos Orozco. Ele publica seus artigos
no blog Reflexões Espíritas. É só colocar no Google que você vai encontrar, tá certo? Vocês me conhecem um pouquinho, né? Eu gosto sempre de citar todas as referências que eu me utilizo para que vocês, primeiro, possam ter a convicção de que eu trouxe a lição correta. E segundo, para se vocês quiserem ampliar alguma coisa que eu não consegui explicar corretamente, indo no texto mãe, vocês vão ter essa possibilidade. Tá certo? Bom, mas o que disse o nosso Juan Carlos Orozco? Complementando, sem dúvida alguma, os comentários do Cair Bachutel, dentro daquele comentário que eu fiz no primeiro momento. Universalidade da doutrina espírita. Se o espírito, o autor, o médium envolvido é sério, né? Não tem como falar do mesmo assunto e você encontrar pontos de vista diferentes, diversos. Perfeito? Um fica de acordo com a codificação, o outro vai de encontro à codificação. Porque o que vai de encontro à codificação, certamente, não é uma obra acessória da doutrina espírita. E, lamentavelmente, no meio espírita, incrível que pareça, né? Temos companheiros que, pelo simples fato da obra estar assim, psicografada por fulano, não, essa é uma obra espírita, esquecendo que toda a humanidade terrestre é composta de médiuns. Muitos com M minúsculo, como esse que vos fala, e outros com M maiúsculo. Tá certo? Agora, aqueles que podem ser considerados como fazendo seus trabalhos como obras acessórias, é porque o conteúdo das suas obras vão ao encontro, né? E não de encontro ao que Kardec nos trouxe, sempre lembrando, o que Kardec nos trouxe a partir dos ensinamentos de quem? Daquela pleiade de espíritos que Jesus designou para realizar esse trabalho para a nossa felicidade, para atender às nossas necessidades. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá com o nosso Juan Carlos Orozco, sobre a parábola dos servos bons e maus. Ele disse o seguinte: essa parábola é dirigida ao bom servo, operante e vigilante, que, na condição de despenseiro fiel e prudente, né? Mordomo, fiel e prudente, assistindo a família do Senhor. Quem é a família do Senhor? A humanidade terrestre. Né? Assumiu o encargo de guiar os seus semelhantes. Assumiu o encargo de guiar os seus semelhantes, a partir desse perfil, né? Um despenseiro fiel e prudente, operante e vigilante. Então, ele pode assumir a missão de guiar os seus semelhantes. Perfeito? Mas segue o texto aqui. Iluminando-os contra a escuridão reinante e conduzindo-os pelo caminho do progresso moral e espiritual na luta do bem contra o mal. Já aprendemos que o Pai nos oferece a possibilidade de uma nova experiência física, visando o quê? A nossa evolução, o nosso progresso. Como? Nos depurando, nos purificando, fazendo exatamente isso aqui, progredindo moral e espiritualmente, expulsando de nós as paixões, os vícios morais que ainda possuímos e os substituindo pelas virtudes. Repito isso, porque certamente já escutaram muitas vezes esse cenário. Tá certo? Mas vamos continuar com o Juan Carlos Orozco. Ele disse mais: o Mestre Jesus recomenda a nos mantermos firmes nessas tarefas de iluminação, pois que, citando a frase de Jesus da parábola, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo, trabalhando aquilo que foi designado, proposto pelo Senhor. E ele acrescenta: o Senhor virá no momento oportuno. Né? O servo não sabe quando ele virá. Né? Então ele tem que fazer o quê? Não é fazer um dia bem, outro dia não. Todos os dias fazer conforme foi orientado, conforme ele sabe que é o correto. É isso que o Juan Carlos Orozco está dizendo. E mais adiante, ele diz: se assim estivermos, sempre prontos e vigilantes, seremos bons servos,
e conquistaremos a confiança do Senhor, tornando-se administradores de seu patrimônio como obreiros da providência divina. Então, o cenário é servos bons e maus. Vocês já perceberam a necessidade que temos de fazer a nossa parte, quando assumimos a responsabilidade de guiarmos nossos irmãos, né, que momentaneamente estão um pouco abaixo de nós no contexto moral e intelectual. Então, a gente assume esse trabalho, assume essa missão, né? Podemos falhar nela, porque seremos responsabilizados pelo que deixamos de fazer e pelo mal que possamos ter causado a esses irmãos. Tá certo? Mas esse parágrafo aqui me lembra um trecho de A Gênese. Sabe que a Gênese é a quinta obra da codificação espírita, justamente a última, publicada que foi em janeiro de 1868. Tá certo? E lá, o cenário é o seguinte: todos nós atingiremos a perfeição. O mestre nos diz: a perfeição possível para uma criatura criada por Deus. A perfeição absoluta é somente do Criador, não tem dúvida, certo? Então, nesse cenário em que nós atingiremos esse patamar, e depois vamos ficar... cheguei a ser espírito puro, estou no ápice da escala espírita, agora eu vou relaxar. Vou aqui me acomodar. Negativo, amigos. Jesus, sempre bom lembrar, que quando participou da criação da Terra, já era um espírito perfeito, segundo a ciência, há 4,6 bilhões de anos. Né? Ele, claro, seguiu progredindo. E esse é o futuro de cada um de nós, criaturas de Deus. Atingiremos a perfeição, beleza? Mas continuaremos evoluindo e faremos parte, como está em A Gênese, Kardec nos diz isso, parte do conselho, os conselhos do Onipotente. Né? Que conselhos são esses? São conselhos formados pelos espíritos puros, espíritos crísticos, que terão sob sua responsabilidade os infinitos orbes que o Pai criou e continua criando. Jesus é o espírito crístico responsável pela nossa querida Terra. Existem inúmeros espíritos crísticos responsáveis pelos inúmeros outros orbes. Tá certo, amigos? Mas vamos fechar o parênteses e voltar aqui ao texto do Juan Carlos Orozco sobre a parábola dos servos bons e maus. Ele disse ainda: os verdadeiros servos do Senhor que operam na seara divina são aqueles fiéis à sua palavra, prudentes no cumprimento de seus deveres, fazem os desejos e a vontade do seu Senhor e trabalham até a última hora. Né? Não trabalham só na última hora, trabalham até a última hora. Já tinham começado e continuaram trabalhando até a última hora. E disse mais o confrade: não, o verdadeiro servo do Senhor não regateia esforços. Olha aí, a necessidade da gente se esforçar, trabalhar. Não regateia esforços para que todos os bens que lhe foram concedidos sejam postos em ação e estejam em movimento para trazer dividendos financeiros, econômicos, não. Dividendos de amor em abundância para quem? Para si só? Não. Para você e para todos. Repito, o que você faz pelos seus irmãos retorna para você. O primeiro a receber é você. Né? Acho que todos nós, espíritas, temos essa convicção. Segue o confrade falando: o mau servo faz o que lhe convém, está lá na parábola, tá certo? Conforme o seu interesse. Trabalha para satisfazer os seus desejos, abusa de sua autoridade e da confiança do Senhor para transviar aqueles que deviam ser por ele guiados. Aquilo que eu falei há pouco. Além de não fazer a tarefa que ele se comprometeu, por não fazer, atrapalha o progresso dos seus irmãos, dificulta o progresso dos seus irmãos. E segue o Juan Carlos Orozco: esse mau servo responderá pelas suas faltas e pelas que tenham induzido outros a cometer. Olha a responsabilidade.
daí você entender por que o Caíba cita tanto os sacerdotes, né? Aqueles que vivem da religião, né? Porque nós sabemos, meus amigos, que todos aqueles, qualquer que seja a doutrina que ele esteja envolvido, que tem por missão transmiti-la, esclarecê-la, né? E, mais importante, praticá-la, quando falha, as consequências são desse naipe. Tá certo? Eu acho que ficou bem claro esse ponto que está sendo enfatizado no estudo de hoje, desde os comentários do Caíba. Né? Bom, segue o horóscopo. Os maus servos serão punidos e lamentarão não haverem desempenhado a missão de que se incumbiram quando se achavam entre seres inteligentes, capazes de os compreender. Observe. Quando estavam entre seres inteligentes, patamar próximo do dele, né? Em que as coisas ficavam mais fáceis de acontecer. Já deu para perceber qual é o final desse parágrafo, mas vamos por partes. Né? Qual é a segunda parte do parágrafo? Sofrerão tanto mais, quanto mais adiantados tenham sido no planeta terreno, no caso, falando da Terra. Né? Porquanto, aí aquela frase, a todo aquele a quem muito é dado, muito lhe será requerido. E a quem muito é confiado, mais ainda lhe será exigido. Então, quando a gente escuta essa situação, essa frase aqui, esse parágrafo aqui do horóscopo, né? Os maus servos lamentarão não terem aproveitado a oportunidade enquanto estava convivendo com seres inteligentes, né? Capazes de os compreender. Por quê? É o cenário que o Emmanuel não descreveu e a caminho da luz sobre os capelinos. Né? É uma situação bastante semelhante à que a Terra vive hoje. Lá em Capela, como aqui na Terra atualmente, temos o quê? Um grupo significativo de habitantes do planeta que já viram que não tem opção, o caminho é fazer o bem. Até escorregam ainda, uma hora ou outra, mas se levantam rápido para não tentar repetir aquele erro e trabalhar para o seu próximo. Agora, tem outros que estão naquela piada do espírita, né? Vou deixar para a próxima. Não, deixa eu me acomodar aqui, deixa eu entrar pela porta larga. É isso o cenário. Só que o que está acontecendo? Está atrasando a transição da Terra. Há quantas décadas escutamos que a Terra está numa transição para um mundo de regeneração? Ela não se concluiu ainda, está acontecendo. Mas por que não se concluiu? Por causa da humanidade terrestre, como um todo. Tá certo? Então foi exatamente isso que aconteceu em Capela. Quem estava nesse segundo grupo que eu mencionei aqui para a Terra, né, semelhante em Capela, foi retirado de lá para que permitir que o outro grupo pudesse seguir no seu caminho, pudesse evoluir. Né? Porque lembremos de Aurélio Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho da Igreja Católica. Lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, ele diz isso, que um orbe progride materialmente na exata proporção que os habitantes desse orbe progridem moralmente. Esse é o cenário da Terra e que estava acontecendo em Capela. Então, aquela rapaziada foi retirada de Capela, trouxeram aqui para a Terra, que naquela época era o mundo primitivo. Eles viviam uma situação muito mais avançada em todos os sentidos que aqueles habitantes da Terra. Então, houve algum... o choque que aconteceu foi esse. Vindo um mundo extremamente adiantado, né? Pelo menos na parte material, tecnológica, né? E para um que estava começando. Os habitantes sequer falavam, grunhiam ainda. Né? E eles vieram para cá, para quê? Para ver se abriam, né? Esbugalhavam os olhos, para enxergar aquilo que Jesus falou, tem que ter olhos para ver, né? E concomitantemente, sempre o mesmo caminho, ajudar os que aqui estavam mais atrasados que eles, né? Porque era o melhor caminho para eles irem se acertando com a lei também, e para que pudessem voltar para a Capela como Jesus se comprometeu com ele, como, repito, Emmanuel descreve maravilhosamente em A Caminho da Luz.
um dos primeiros livros da parceria Emmanuel-Francisco Cândido Xavier. Bem, avancemos aqui com o nosso confrade. Ele disse ainda: é esta uma lição que se aplica a todos aqueles que pediram e obtiveram a missão de dirigir seus irmãos pela senda do progresso físico, moral e intelectual. Olha a responsabilidade, repito. Segue. Cumpre-nos prestar conta dos compromissos assumidos perante o Cristo, cuidando com dedicação e zelo daqueles que ele nos haja confiado, das ovelhas que ele nos confiou. Somos instrumentos de Jesus e, antes de tudo, instrumentos de Deus. Como diz André Luiz em sua obra, né? Aquela série A Vida do Mundo Espiritual, somos co-criadores. Uma expressão maravilhosa que o nosso André Luiz criou. Bom, botemos ao horóscopo. Mas ele falou da lição, né? Temos que cumprir conforme assumimos o compromisso. Mas, se desprezarmos a advertência do mestre, se levianamente acreditarmos que o Senhor tarda em vir, a expressão da parábola, e nos entregarmos às paixões, aos vícios morais, aos gozos mundanos, em resumo, preferimos continuar entrando pela porta larga, diz o nosso Juan Carlos Orozco, receberemos a visita da ceifeira. Quem é a ceifeira? Né? A morte. Né? Um contexto também alegórico. Tá? Transferidos para as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, como Jesus disse, sofrerão as consequências do desleixo e da negligência. Sofrimento esse que será proporcional ao maior ou menor grau de compreensão evangélica que tiver. Entenderam? Lá atrás, quando foi falado que mais será cobrado de quem muito recebeu e menos será cobrado de quem menos recebeu, por causa disso. Quem menos recebeu, né, ainda precisa avançar muito para ter uma cobrança mais rigorosa. Agora, aquele que já recebeu as luzes, como nós espíritas, né, não temos desculpa não, amigos. Né? Temos que ter essa certeza. Não podemos mais errar. E concluindo os comentários, o nosso Juan Carlos Orozco diz o seguinte: assim, em cima da parábola, assim não sabemos a que horas o Senhor nos baterá a porta. Portanto, estejamos sempre vigilantes. Exatamente o cerne da interpretação que o Caí Bachutel fez e que nós iniciamos o estudo de hoje por ela. Tá certo? Mais uma vez mostrando aquela frase de Jesus que tem que ser vivenciada na ordem correta, né? Vigiai e orai, não apenas orai e vigiai. Bem, amigos, ainda temos um tempo. Se vão me permitir, para concluir o estudo de hoje, trazer aquela parceria que todo mundo gosta. Emmanuel-Francisco Cândido Xavier, no livro Ceifa de Luz, né? Da mesma série de Fonte Viva, Vinha de Luz, né? Caminho, Verdade e Vida, tá certo? A lição é no burilamento íntimo, tá certo? E olha só a beleza que o Emmanuel nos trouxe, justamente somando-se ao que escutamos hoje aqui, né? Do Caí Bachutel, do Orozco, né? E vamos concluir com o nosso Emmanuel. Disse ele: suspiramos por burilamento pessoal. Todo mundo diz que quer melhorar. Entretanto, para atingi-lo, diz Emmanuel, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. Para você chegar ao burilamento, para você se aperfeiçoar, a palavra foi dita aqui, disciplina. Muitos ainda esquecem disso. Segue Emmanuel. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes da vida superior que adotamos para nós mesmos. Jesus nos pediu que utilizássemos a nossa presença transitória no plano físico para conseguirmos retornar, em definitiva, à pátria espiritual. Tá certo? E segue. Daí o impositivo de cultivar-se o hábito
de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe. Fazer o melhor que pudermos aonde estivermos colocados. Se estamos aqui, acolá ou além, é onde precisamos estar para o nosso progresso e para sermos úteis àqueles que estão junto de nós. Emmanuel repete isso. Recordemos a essência da educação, que reside nas diretrizes da vida superior, tais como, além dessa que eu já falei, de fazer o melhor, de auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa, sem ficar preocupado em receber agradecimento. Gratidão é ótima, mas não espere gratidão dos seus irmãos. Infelizmente, muitos ainda não conseguem enxergar isso. De aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca. Outro ponto crítico para nós ainda que compomos a humanidade terrestre nesse momento. Mas de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, ou seja, desculpar sempre qualquer que seja a ofensa. De nunca prejudicar quem quer que seja. Você pode não ter o companheiro, a companheira, como uma referência, como o amor que você tem por sua mãe, por seu irmão, por seu pai. Mas não queira nem faça mal a quem quer que seja. De buscar a boa parte das situações e das pessoas, olvidando tudo que tome a feição de calamidade ou de sombra. Ou seja, já escutamos isso. Nós ainda somos luz e sombra. O que a gente vai fazer? Vai priorizar a sombra? Não. Do mesmo modo que você enxerga a sombra no teu irmão, na tua irmã, você também tem sombra que os outros estão enxergando. Você quer que os outros enxerguem a luz de você ou a sombra? Então vamos enxergar a luz do companheiro ou da companheira. É esse o ponto. E acrescenta o Emmanuel, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, de que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Essa família que é muito maior que a família consanguínea, que sim, é o primeiro núcleo em que temos responsabilidade. Mas a nossa família é muito maior. É isso que o Emmanuel está pedindo aqui. E não podemos ter qualquer tipo de preconceito. Não é isso que Jesus espera de nós. E conclui o Emmanuel. Para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está onde? Está em quem? Em nós. E somente vale se for manejada por nós. Ou seja, meus amigos, temos que ser sempre os protagonistas das nossas ações. Não podemos esperar pelos outros. Perfeito? Se é que nós realmente queremos nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus. Ok, amigos? Muito obrigado, boa noite, fiquemos todos na paz do nosso Mestre amado. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.